Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Hoje é dia do Mais Saúde estar respondendo a sua pergunta. Você gostaria que a gente fizesse um programa especialmente para você? Então, vai lá no Instagram da TV e faz como a Leinha. A Leinha dos Santos já deixou uma pergunta à Bárbara. Bom dia, tenho microcisto no ovário e gostaria de saber com que alimentação eu consigo eliminá-lo, pois ainda pretendo ter mais um filho. É isso aí. E aí, quem que nós chamamos para responder, Leinha? Doutora Denise Carreiro. Bom dia, Denise. Bom dia. Olha, quando a gente fala em microcistos, né, na verdade é o seguinte, toda vez que a gente vê alteração dentro desse processo, ou microcisto no ovário, ou mioma, normalmente isso está relacionado à resistência celular à insulina, tá? Então, quando a gente ouve falar de resistência celular à insulina, a gente pensa em diabetes, em obesidade, né? Mas, na verdade, a resistência celular à insulina, ela pode dar inúmeros sintomas. E tem gente que tem resistência à insulina a vida inteira e não engorda 1 grama, né? E também nunca vai ter uma diabetes. O que acontece é que a resistência à insulina, em primeiro lugar, é importante entender o que é isso, né? A resistência à insulina é um processo inflamatório e altamente associado à deficiência de micronutrientes que determinam a ação da insulina, como um cromo, um vanádio, um manganês, magnésio, o zinco, são vários, ômega 3, biotina. O que acontece é o seguinte, a hora que a gente tem uma proteína mal digerida, e essa proteína mal digerida consegue ser absorvida, ou seja, passa para dentro do organismo através do intestino, o organismo gera um processo de combate a esse agressor, ou mesmo quando passa uma toxina produzida por más bactérias chamada lipopolissacarídeos, também acaba sendo absorvida e passa para dentro do organismo. O organismo entende como agressor e produz substância pró-inflamatória para combater. A grosso modo, essas substâncias pró-inflamatórias vão circular no organismo e podem ocupar o receptor da insulina. Para quem? Para quem tem predisposição a ter resistência à insulina. Aí essas substâncias podem se ocupar do receptor, a insulina tenta se ligar, não consegue e acaba levando a um processo de alterações funcionais da glicose e de outros processos por causa dessa resistência à insulina. Só que o organismo entende que está faltando insulina e aumenta a produção. E na verdade não faltava, ela só não agia. Quando aumenta a produção, eu tenho muita insulina. Essa insulina aumentada, ela pode ativar a enzima que produz colesterol, triglicérides, reter sódio, dar inchaço, causar microcalcificações, eliminando o cálcio, mas aumentar ácido úrico, entre outros fatores. Mas qual é uma das possíveis ações dessa insulina que está aumentada? Ela vai no ovário e altera a formação de hormônios. Com isso, pode dar pele oleosa no rosto, cabelo oleoso, acne, espinha, oleosidade em peito, costas, né? Mas também pode dar ovário policístico, mioma, desequilíbrio de menstruação, até infertilidade em função dessas alterações hormonais que ela pode causar, aumento de sintomas de TPM, aumento de sintomas na menopausa. Então, tudo isso pode ser causado. Vários alimentos podem contribuir para esse processo inflamatório. Entre eles, e o mais estudado até hoje, é a proteína do leite de vaca. Inclusive, a Universidade de Harvard, que praticamente tirou laticínios do guia alimentar, ela usou como argumento para isso o fato da proteína do leite de vaca ser insulinogênica, ou seja, aumentar a insulina no organismo. Tá? Então, com certeza, isso é uma coisa que a gente não tem dúvida. E vários erros de comportamento alimentar que podem causar desbiose intestinal com aumento de endotoxinas produzidas por bactérias gram-negativas. Então, esses dois fatores são considerados hoje os principais fatores que podem desencadear esse processo inflamatório, tá? E, Denise, quais os alimentos mais adequados para eliminar essa situação? Então, pensando um pouco nesse processo, né, do que pode levar, a gente tem que identificar em cada pessoa, em cada situação, como é que está essa alimentação. Porque tem pessoas, alguns fatores também podem piorar uma resistência à insulina, que é ficar longos períodos sem comer.
E normalmente quando a gente fica longos períodos sem comer, quando a gente vai comer, é comum a gente não ter, eu brinco e falo que é aquela situação assim, o que vem vai, o que passar foi. Ou seja, você fica um tempão sem comer, quando vai comer você não escolhe a comida que te escolhe. Então, às vezes tem esses processos que fica muito tempo sem comer, quando come muito. E aí dá picos de insulina, né? Então, outra coisa é carboidrato refinado, açúcar, aditivos químicos. Outro processo que pode piorar ao invés de ajudar a resistência à insulina são os adoçantes artificiais. Então, aspartame, sacarina, sucralose, que é muito usado para tentar melhorar o processo e acaba piorando, porque esses adoçantes podem destruir a microbiota saudável e aumentar as endotoxinas produzidas por bactérias patogênicas, né? Gram-negativas. Então, com certeza, prestar um pouco de atenção nessa alimentação, evitar os alimentos ultraprocessados, evitar carboidrato refinado, evitar longos períodos sem se alimentar, de preferência colocar uma fruta a cada 2h30, 3 horas, né? Ah, mas a fruta engorda, tem caloria, tem frutose. Isto é só se a natureza não fosse inteligente, né? Fruta é a coisa mais fantástica que tem, né? Com compostos bioativos, vitaminas, minerais, enzimas, né? Fibras, que é o alimento das boas bactérias. Então, as frutas, as saladas verdes, as folhas verdes, os legumes, eles, na verdade, são os alimentos das boas bactérias. E as boas bactérias, elas vão manter uma parede intestinal íntegra para, inclusive, evitar que uma proteína mal digerida seja absorvida. As boas bactérias vão combater fungos e más bactérias e vão evitar que se forme esse lipopolissacárides, esse LPS, que é uma endotoxina altamente relacionada à resistência à insulina hoje em dia, tá? Então, é voltar aquele processo, efetivamente pensar na alimentação, pensar em comida de verdade e evitar esses ultraprocessados, alto consumo de laticínios, alto consumo de trigo, de açúcar. Enfim, eu acho que esse processo que a gente repete, né, muitas vezes, mas é porque a gente ouve tanta bobagem de dieta da lua, da sopa, do abacaxi, do pezinho, do pontinho, do polenguinho, e tira carboidrato, e jejuns prolongados, quando na verdade era só comer direito, era só fazer uma alimentação onde a gente priorize a alimentação que a natureza deu pra gente. Com certeza a gente consegue resolver esse e vários outros problemas com essas coisas simples, tá? Obrigada, Denise. Ai, gente, eu adoro. A gente não cansa de ouvir a Denise explicando, porque ela abrange tanta coisa e dá o recado e passa o recado. Agora, vocês observaram que todas as vezes que a Denise nos responde uma questão, ela fala de um mesmo assunto, inflamação. Então, a inflamação realmente é assim, o gatilho para acontecer um monte de coisa no nosso organismo e, é claro, dependendo da sua genética, né? Isso é muito importante a gente estar colocando. Mas temos que combater essa inflamação. E combatemos essa inflamação como? Não comendo alimentos pró-inflamatórios, como ela disse. E comendo principalmente alimentos com muita fibra, sabe? As nossas boas bactérias, elas ficam felizes quando você chega lá com muita fibra. Por quê? Porque ela vai ter substrato energético para ela, a comida é para ela, né? Você pensa que come para você? Você come para as suas bactérias. E nisso, o que ela faz? Ela devolve para você substâncias incríveis, até antitumorais, para você ter uma ideia, e também botam ordem na casa. Então, bota as más bactérias, que a gente até tem que ter, mas pouquinho no lugar certo. E fungos manda embora e coloca, como eu digo, ordem na casa. Então é isso, tá? É importante, coma fibra, muito legume, muita verdura, as frutas, como ela falou, tá? E você vai ver como não é só a respeito de síndrome dos ovários policísticos, osteoporose, enfim. Você vai ficar bom de um monte de outras coisas, você vai ficar boa de muitas outras coisas. A gente brinca e diz que aponta onde vê e acerta onde não vê.
Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.